بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصي له بها أو يرثها وبسند المتصل منا إلى الإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنهم أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال قد وجب أجرك ورجعت إليك في الميراث قالت وإنها ماتت وعليها صوم شهر أفيجزي أو يقضي عنها أن أصوم عنها قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزي أو يقضي عنها أن أحج عنها قال نعم. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na sequência do capítulo que temos, ou que estamos ainda abordando, que é relacionado ao testamento, hoje vamos falar acerca de um caso prático em que o indivíduo oferece algo a alguém e depois herda desta mesma pessoa. Será que aquela coisa que ofereceu a pessoa entra na herança ou não? Este é o tema. Por que falamos isso? Porque temos um hadith onde o profeta sallallahu alaihi wasallam diz aquele indivíduo que leva de volta algo que ele ofereceu é similar àquele cão que vomita e depois volta a consumir o seu próprio vômito. Em outras palavras, não é permissível você levar de volta algo que você ofereceu a alguém. Ofereceu, você não pode buscar de volta aquilo que você ofereceu. E se tratando de uma questão de herança, se eu ofereço algo a alguém e depois essa pessoa morre, eu sendo uma pessoa que eu herdo de quem faleceu, será que eu posso levar de volta aquilo que eu lhe ofereci? Este é um caso. O outro caso é em questão da pessoa oferecer algo a alguém e esta pessoa que recebeu esta oferta fazer um testamento que quando eu morrer, esta coisa minha que eu fui oferecida, que voltar para a pessoa que me ofereceu, dê de volta à pessoa que me ofereceu. Será que isso é permissível? Será que não se enquadra naquela admoestação do profeta sallallahu alaihi wasallam, naquela exortação ou a proibição da pessoa levar de volta o que ofereceu? Esta é a nossa lição de hoje. As coisas vão ficar claras na base aqui do hadith que Imam Abu Daud nos apresenta. Este hadith foi narrado por Buraidah, radiyallahu anhu. Ele diz que uma senhora veio ter com o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e disse: "Kuntu tasaddaqtu ala ummi biwalida." Eu dei como caridade uma escrava à minha mãe. Ofereci uma escrava à minha mãe. Wa innaha matat. E a minha mãe faleceu. Wa tarakat tilka alwalida. E deixou aquela escrava. Portanto, qual é a regra islâmica relacionada a esta situação? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Qad wajaba ajruki." A tua recompensa por teres oferecido a tua mãe essa escrava está estabelecida. Você já ganhou essa recompensa. وَرَجَعَتْ إِلَيْكِ فِي الْمِيرَاثِ. E aquilo que você ofereceu agora retornou a ti como herança. Portanto, você já vai levar essa escrava outra vez como herança. Portanto, provavelmente não tinham outros herdeiros, ela era a herdeira, mas, na regra geral, existindo outros herdeiros,
aquela herança, ou por outra, aquela coisa oferecida, não retorna somente para ti, mas sim entrará no legado, não é, na partilha total. Se tiver muitos herdeiros, todos os herdeiros herdam aquilo, portanto, será distribuído em proporção à parte de cada um. Mas o caso em concreto é que se trata de alguém que tinha, em particular, uma só herdeira. Então o profeta sallam disse: você teve a recompensa por ter oferecido, mas a mesma coisa voltou para ti. Aqui aplica-se a mesma regra relacionada ao testamento. Se o falecido recebeu algo de alguém e depois deixar um legado, um testamento, que após a minha morte eu quero que esta coisa específica seja dado a tal fulano. Retornando àquela pessoa que lhe ofereceu, não é problema, não se aplica aquele hadith, porque primeira vez essa coisa foi como uma oferta, agora está a voltar como uma herança ou como um legado. Portanto, a regra não é a mesma e não há nenhuma implicação quanto a esta situação. Portanto, a senhora continuou perguntando ao profeta sallallahu alaihi wasallam: "Wa innaha matat wa 'alayha sawmu shahrin. Afayujziu aw yaqdi anha aw asuma anha?" A minha mãe faleceu e ela tinha jejum de 30 dias por pagar. Será que seria suficiente eu fazer este jejum? Ou seria suficiente eu pagar, não é, como uma caridade por cada dia de jejum? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse sim, e ela retornou ainda a falar: "Wa innaha lam tahujj", ela não fez hajj. Seria suficiente se eu fizesse, ou se eu pagasse o hajj por ela, ou se eu pessoalmente fizesse hajj para ela? Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que sim. Aqui, quanto a esta última parte do hadith, é verdade que não tem a ver com o nosso tema, mas aproveitamos já explicar que ulamãs divergem quanto à questão da pessoa fazer jejum por alguém que não conseguiu fazer. A maioria dos sábios dizem que não é permissível fazer o jejum. Existe um grupo bem reduzido de ulamãs que dizem que pode-se fazer, mas a maioria diz que não. E neste lugar do jejum, a pessoa terá que pagar fidya, portanto, alimentar um necessitado por cada dia de jejum. E quanto ao Hajj, torna-se uma exceção, portanto, se alguém não fez Hajj, qualquer outra pessoa poderá fazer o Hajj, não é, em benefício daquela pessoa que não fez o Hajj, conforme disse. Este é o mas'ala mukhtalaf fih. Portanto, a parte que nos interessava nesta aula de hoje era relacionado àquele indivíduo que tem de volta o que ofereceu e receber de volta como testamento ou como uma herança. Portanto, ficou claro na nossa lição de hoje, e que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk.